A gente que já frequentou faculdade, né, já teve algum acesso ao ensino superior, a gente nota, a gente vai só lembrar, né, não sei há quanto tempo vocês saíram da faculdade, qual foi o último curso formal que vocês fizeram, mas não importa. O que importa é o seguinte: qualquer pessoa que tenha ido à faculdade vai lembrar que tem um vício, tem um cacuete específico do ensino universitário, né, que é começar falando a partir de conceitos. Né? Você chega numa faculdade de sociologia, por exemplo, você tem uma disciplina de sociologia, né? A primeira coisa que o professor vai fazer é colocar um monte de conceitos aqui, né, que o autor, de repente, sei lá, então uma aula de filosofia, né, o autor tem um autor específico que aquela disciplina vai trabalhar. O professor coloca no quadro, né, um conceito específico, né, por exemplo, formas a priori do Kant, imperativo categórico, sei lá, e ele vai derivando a explicação a partir do conceito. Essa é uma coisa muito comum que a gente vê no ambiente universitário. Né? A gente vai fazer aqui o caminho inverso. Okay? É o caminho francamente inverso. E isso vai causar algum incômodo algumas vezes. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é partir da experiência bruta, da experiência concreta que cada ser humano pode ter. Ok? Então, por exemplo, se vocês levantarem a mão e falarem assim, Ítalo, mas o ego, sei lá, ego. Fala, olha, deixa eu perguntar para vocês em concreto, alguém tem experiência de ego? Alguém já viu um ego? Entende? Assim, alguém já tocou no ego? Alguém consegue falar assim, não, ego é um princípio unívoco que todo mundo, ao ver um, identifica e diz, aqui está um ego. Não é verdade? Né? Agora, quando a gente entra na faculdade de psicologia, de repente, quando a gente vai fazer um curso de psicologia, esses termos, eles são trocados como se fossem as coisas mais óbvias do mundo. Fala assim, não, o ego, o superego, os arquétipos. Falou, peraí. Isso é a fórmula correta para que ninguém entenda coisíssima nenhuma. Né? Por quê? Porque eu estou falando de ego e você está falando de ego, certamente a gente está falando de coisas diferentes. Tá? Então, ego, por exemplo. Né? Ego tem uma acepção vulgar da palavra ego. Né? Então, ego, muitas vezes, as pessoas usam como sinônimo de egoísmo, sei lá. Né? O pessoal da Nova Era, por exemplo, né, que é uma influência religiosa oriental, ocidentalizada, usa o ego de uma forma completamente diferente. Né? Então, por exemplo, na antropologia, desistiram de tentar resolver? Não. Porque está ruim. Né? Beleza. Só para saber se a gente vai ter que se acostumar ou se dá para continuar cultivando a expectativa de melhorar o som. Não, tá beleza. O ego, por exemplo, para o pessoal da Nova Era, né, ele está dentro de uma fórmula antropológica. Né? Então, o pessoal da Nova Era, por exemplo, não sei se você sabe o que é a Nova Era, se alguém já teve contato com a Nova Era. Né? Então, a Nova Era é uma corrente religiosa de espiritualidade importada da Índia, que entra no Ocidente mais ou menos na década de 60, 70, e tem ali um conjunto de práticas, uma visão específica do que é o homem. Para o pessoal da Nova Era, por exemplo, o ego é a parte material do ser humano. Então, eles, por exemplo, distinguem, eles fazem uma diferença do ser humano. Eles olham para o ser humano e falam assim, olha, a parte superior do ser humano a gente chama de essência, e a parte inferior do ser humano a gente chama de ego, por exemplo. Né? Então, é um jeito que eles falam. Então, veja, a gente aqui não vai fazer isso. Não vai fazer isso. A gente vai fazer o contrário, o que no início pode dar um certo incômodo. Justamente por isso que a gente vai começar a tentar, a gente vai forçar a nossa inteligência a abandonar certos conceitos, ok? Que são conceitos muitas vezes falhos, construídos com imperfeições e que fazem com que a gente raciocine errado. Tá? Por quê? Porque se a gente está falando de ser humano, a gente está falando de gente, é um curso de psicologia, não é um curso para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos. A gente vai falar de gente, sobretudo aqui, de convívio. A gente vai falar sobre como o ser humano funciona, como que a gente poderia fazer com que um ser humano que estivesse na nossa frente pudesse funcionar do melhor modo. Ora, a gente vai precisar olhar para o ser humano e mais ou menos, né, entender o que é esse ser humano, do que ele é feito, né, como é que ele funciona. A gente vai tentar perder aqui aquela ideia de que quando a gente olha para alguém, vem uma massa, né, meio sem forma, assim, estou agindo, eu não sei porquê, agora o evento de Suzano, por exemplo, né, dos jovens lá que mataram todo mundo. A gente olha as notícias que eu li, pelo menos, né, os comentaristas tentando explicar aquilo que aconteceu, né, francamente, um show de horrores. Assim, você vê pouca gente com um espírito francamente científico. Né? Então você vê de um lado um padre Fábio de Mello falando coisas muito bonitas, na verdade. Assim, não sei se vocês viram, o padre Fábio de Mello fez uma postagem falando sobre... Aquilo faz uma cosquinha no nosso coração. Né? Assim, você olha lá ele falando daquilo e fala, tá. Né? Mas você fala assim, puta,
Não sei, cara, porque um monte de... O que ele escreveu lá? Ele escreveu um monte de coisa e falou assim, essa aqui é a família desestruturada que causa isso. Aí você para para pensar, falou, olha, não sei se é isso. Né? Francamente falando, vamos tentar fazer análise científica do fato. Né? Vamos tentar fazer uma análise científica do fato. Uma família desestruturada dá conta de explicar por que 2 meninos pegam uma arma, combinam entre si, matam o tio, vão para o colégio, fuzilam todo mundo, depois se matam? Olha, a gente sabe que família desestruturada é uma coisa ruim, né? E que isso é uma coisa ruim. Né? Então, uma inteligência pouco aguda, uma inteligência pouco sofisticada, pouco refinada, pega esses 2 símbolos ruins, juntam e tentam botar como se fosse a explicação do fenômeno. É isso que a gente vai evitar aqui a todo custo. Ok? A gente vai evitar esse tipo de falta de refinamento da inteligência a todo custo. E como que a gente conquista esse refinamento da inteligência? A gente conquista esse refinamento da inteligência, aqui que está a coisa que é uma surpresa, no final das contas. Parando de raciocinar de modo conceitual. Olhando para a experiência bruta, para o fato concreto. Para a gente tentar reduzir, até assim, o fato vai me obrigar a confessar o que ele é feito. Tá? Tá entendendo? Assim, olha, por exemplo, essa coisa de Suzano, qual que é a explicação, né? Qual que é a explicação disso? A explicação mais correta disso que aconteceu é uma que foi dada já pelo Ortega y Gasset na década de 30, na década de 20. Ele, né, no artigo dele, falou o seguinte, olha, ninguém nunca conseguiu escrever um livro, né, ninguém nunca conseguiu escrever um artigo que explicasse por que alguém faz algo. Né? Nunca. A decisão para fazer algo, ela é sempre absurda. Se você for retomando, você nunca consegue chegar na raiz do motivo pelo qual alguém faz alguma coisa. Vocês mesmos, assim, por que vocês estão aqui? Né? Em concreto, por que vocês estão aqui? Ítalo, eu queria te ver. Ítalo, eu queria, né, aprender um negócio aí. Eu nem expliquei o que eu vou falar. Não é mesmo? Assim, vocês pagaram dinheiro, vocês, fecharam a agenda, cara, vocês abandonaram os compromissos de vocês sábado e domingo para estar aqui, assim, eu nem botei ementa desse curso, é ou não é? Vai explicar para tua prima por que você está aqui. Fala, ô Wanda, o que você está indo fazer lá? Fala, o Ítalo é muito legal, ele com certeza vai falar um negócio legal. Porque... Fala assim, não tem ementa, assim, o curso não tem uma ementa, é uma coisa curiosa, né? E o pessoal veio. Né? Não tem nem certificado. Puta, não tem certificado. O certificado de quê? Né? Então, assim, o que aconteceu com aqueles meninos de Suzano, né, que fez com que eles pegassem uma arma, entrassem num colégio e matassem um monte de gente? Né? A resposta mais correta é: eu não vou manifestar sobre isso, eu não tenho a mínima ideia por que isso aconteceu. Qualquer um, né, se for um pouquinho honesto, vai falar. Nem se eles falassem, provavelmente se eles declarassem, seria um motivo errado também. Né? Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer. Né? Uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer é sossegar a nossa cabeça. Tá? Essa é uma das primeiras fontes da inteligência, é sossegar a cabeça. Né? É sossegar a cabeça. Foi uma das lições mais importantes que eu aprendi com o Olavo de Carvalho quando eu morei com ele. Né? Foi uma das primeiras coisas que ele me falou quando eu estava lá, né, na Virgínia. Comecei a perguntar um monte de coisa para ele. Ele virou e falou assim, Ítalo, não sei se... Eu não fiquei ofendido quando ele falou isso, mas eu entendi que era para mim. Né? Ele falou assim, Ítalo, um idiota pode levantar mais perguntas do que 1000 sábios são capazes de responder. Foi uma coisa que ele falou. Ele me chamou de idiota. Óbvio. Dado que só tinha um sábio na minha frente, falou, mesmo que tivesse 100 de mim aqui, eu não ia conseguir responder essa merda que você pergunta. No limite foi isso que ele falou, e ele tem total razão. Né? Uma mente agitada, né? Uma mente assim, agitada, perturbada, que quer buscar explicação para tudo, ela não entende nada. Nada. Zero. Né? Isso é por experiência própria. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que conquistar é uma certa capacidade de ficar calmo. Como é que a gente fica calmo? Olhando para a realidade. É uma das coisas que deixa a gente mais calmo, é olhar para a realidade. Porque quando a gente olha para o mundo do pensamento, para o mundo só da abstração, a coisa não tem muita forma. É ou não é assim? Vamos começar agora aqui a mergulhar. É ou não é assim a experiência bruta? A nossa experiência verdadeira é essa. Olha, quando eu olho
Quando eu estou pensando num conceito, quando eu estou elaborando, por exemplo, o conceito de amor, né, eu posso ficar agitado. Se eu estou namorando uma moça, se eu estou namorando um cara, Deus me livre, se eu estou namorando um cara, né, e eu começo a pensar se ele me ama, se ela me ama, se eu começo a pensar nos conceitos de amor, em algum momento vai entrar uma dúvida mortal ali para mim, né? Porque é óbvio, o conceito ele não tem uma forma muito clara para a gente. A nossa inteligência ela não captura o conceito rápido. É difícil para a gente. Então, como é que você faz, por exemplo, para se acalmar? Né? Você vai olhar para a história de vocês. Né? Ele visualiza e responde rapidamente o direct, o WhatsApp? Essa é uma pista. É uma pista. Né? Ele lembra dos aniversários de vocês, das datas importantes? Né? Quer dizer, quando vocês estão juntos, é bom. Quando vocês estão longe, você quer voltar a ficar perto. Você está entendendo? Isso é o que dá a forma para que você possa chegar e declarar: vamos ficar junto. Você está entendendo ou não? É mais fácil viver do que parece. É que a gente complica um pouco a coisa. Né? Se a gente recua para a experiência bruta, para a percepção dos fatos, a gente se instala num reino de um certo conforto. A gente fica mais calmo. Tá? Então, uma coisa que a gente vai fazer aqui é isso. Ao longo de todo o curso, a gente vai tentar fazer isso, pelo menos. A gente vai falar de coisas muito sutis, de coisas muito profundas, muitas vezes, sempre tentando falar da experiência da nossa experiência verdadeira, da experiência pessoal de cada um. Né? Isso aqui tem um texto, né, também do Eric Feiglin comentando o Hegel. Ele fala o seguinte: olha, o ser humano, é óbvio, isso é normal, né? O mundo, quando a gente olha para o mundo, a gente vai ter uma sensação de desconforto grande, uma sensação da gente estar perdido, desorientado, né? Então, por exemplo, imagina só, eu entro aqui na frente de 80 de vocês, eu não sei o que vocês vão levantar e vão perguntar, eu não tenho ideia. Assim, a verdade é essa. Eu me botei numa posição de absoluta vulnerabilidade. Falei, pode perguntar o que vocês quiserem. Foi o que eu falei, não é? Né? Então, assim, quando a gente está exposto à realidade, a gente sente um desconforto. Isso é verdade. O que dá uma o que dá uma falsa percepção de conforto? A gente tentar fazer uma obra de feitiçaria na nossa cabeça. O que o Eric Feiglin chama de obra de feitiçaria? Ele chama o seguinte, olha só, ele convoca a gente a lembrar daquelas fantasias de criança. O que é uma feiticeira no conto infantil? A feiticeira é aquela senhora de nariz grande, verruga no nariz, né? Um vestido preto, que sempre está com um caldeirão, mexendo no caldeirão da bruxa, não é isso? O caldeirão ele é circular, ele é o símbolo do mundo. Né? Então, a feiticeira, o que ela faz? Ela pega um caldeirão que é circular e coloca ali os elementos do seu mundo particular. E ali ela tem a impressão de que, dominando aquele círculo que está na frente dela, ela domina todo mundo. Isso é obra de feitiçaria. Né? Aquelas coisas de voodoo, né, que a gente vê também no desenho, pega um bonequinho do Ítalo, né, aí fica espetando. Né? O que é isso? Não, eu fiz um símbolo e aí eu, manipulando esse símbolo, eu domino toda a realidade. Isso é obra de feitiçaria. Isso, na verdade, está dentro do coração de todo homem. Todo ser humano tem isso. Todo ser humano tem um elemento de feitiçaria dentro dele, de desejo de ser um tipo de feiticeiro, nesse sentido. Né? Quer dizer, olhando para o mundo e falando, cara, o mundo é estranho, o mundo é grande, eu não sei nem os limites do mundo. Se olhar para o horizonte e ficar correndo atrás do horizonte, eu nunca chego ao fim. Deixa eu recuar até um domínio mental. Eu vou criar um mundo, é o que a gente faz, é a nossa fantasia particular. A nossa fantasia particular, em geral, é fechada. A gente tem uma ideia de um certo mundo que a gente domina, que a gente controla. O que sempre vai frustrar. Que é o que você está falando do consultório. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai precisar fazer aqui é quebrar esse anel da feitiçaria que a gente tem na nossa cabeça. Né? Um outro símbolo da feitiçaria que a gente pode usar, né? Que está em domínio comum, é o símbolo do anel, do Senhor dos Anéis. Né? O que é aquele anel? Anel é um símbolo também circular, um anel circular, fechado. Né? O que é aquele anel? Você dominando o anel, quem controla o anel, controla todo o universo. Né? É um símbolo de feitiçaria. Qual que é? Para pensar no símbolo do Senhor dos Anéis. Né? Para pensar nisso. Qual que é todo o intento da sociedade do anel? Abrir o anel. Destruir o anel. Não é curioso isso?
A literatura e a ficção, ela está lotada desses símbolos para a gente. A gente que não sabe identificar, a gente não sabe exatamente olhar lá para a coisa e pegar dela o símbolo que está sendo comunicado para a gente. Tá? Então, é o mesmo símbolo, ok? Do Senhor dos Anéis. Fica todo lá, fica os menininhos, fica os anãozinhos lá, querendo destruir aquele anel. Destruindo o anel, você abre o mundo, você se abre para a realidade. Essa é a ideia. A gente vai precisar quebrar os anéis, a gente vai precisar romper o caldeirão da bruxa que a gente tem dentro do nosso coração e da nossa cabeça. Beleza? Essa é uma coisa. E O Senhor dos Anéis é um outro grande filme. Ver o filme do Senhor dos Anéis com essa chave hermenêutica, né, com essa chave de interpretação, ajuda muito a gente a entender tudo aqui. Tá? E, né, se por um lado a gente vai caminhar quebrando esses anéis, quebrando esses caldeirões da bruxa, por outro, e aqui é o fundamental, que é realmente a intenção do curso, é evocar aquela ideia do Viktor Frankl, né? Sabe o Viktor Frankl? Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, campo de concentração, né? Depois a gente vai contar alguma hora com mais calma a história do Viktor Frankl, né? Mas lá, como que solto numa parte do texto dele, ele fala o seguinte, olha, o que trata mesmo um paciente é quando esse paciente encontra um terapeuta que tenha personalidade. Um terapeuta que tenha personalidade, ele vai curar o paciente. Você pode ter toda a técnica, você pode ter até a boa vontade. Se o terapeuta ele não tem personalidade, a gente vai definir, e é isso que a gente vai fazer aqui ao longo desse curso. Se o terapeuta não tem personalidade, toda a intenção terapêutica, né, vai se frustrar em algum momento. Né? Vai ser como que um cego guiando outro cego. Tá? Então, aqui é o que a gente vai fazer. Né? Ítalo, para que a gente veio aqui nesse curso? Vai aprender um monte de coisa. Não é um curso de... Presta atenção, não é um curso de história. Seria muito fácil para mim ficar aqui 20 horas falando sobre a história da psicanálise, a história das correntes de psicologia. Não é isso que eu quero. Tá? A ideia aqui é a gente fazer o seguinte, a gente aprofundar nesses assuntos para que a gente possa tocar no nosso núcleo duro, tá? E a gente vai definir o que é um tal do núcleo duro, que a gente possa tocar no nosso núcleo duro, ver o tamanho dele e expandi-lo. Ok? É isso que a gente vai fazer aqui, ao longo desses dias. Então, não vai ser fácil, vai doer, né? Vai ser meio estranho às vezes, mas beleza, é por isso que a gente está aqui. Tá? É por isso que a gente está aqui. Vamos lá. Teoria das 12 camadas da personalidade. Lembrando, né? Lembrando não, para algumas pessoas que nunca ouviram falar das 12 camadas, né? As 12 camadas da personalidade, elas trazem para a gente uma certa ideia. A ideia de que, né, dependendo da época da vida do sujeito, ele tem uma motivação que explica todas as suas ações, e essas motivações têm uma hierarquia. Tá? Umas são mais baixas, outras são mais altas. Então, a primeira motivação, ela é baixinha, a 12ª motivação, ela é mais alta. Ela é superior, por assim dizer. Tá? Então, existe um princípio hierárquico em tudo que a gente vai falar aqui. Ok? Então, o nosso intento, a nossa vontade, o nosso desejo é que a gente possa progredir nas camadas. A gente vai ter que conhecer para a gente fazer esse percurso de modo consciente. Faz sentido isso? Né? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, o Viktor Frankl deixa para a gente uma pista que faz todo sentido. A gente sabe, a gente que está no consultório atendendo, a gente sabe, olha, quando a gente está melhor, o paciente melhora mais fácil. Quando a gente está mal, o paciente piora. É a coisa mais óbvia do mundo. A gente sabe disso. Né? Educar filho, é a mesma coisa. Filho tem filho, tem filho. Você está melhor, o filho fica bem. Você não está bem, o filho não fica bem. O que é isso? O que é isso? Né? Dito de modo mais científico, é o seguinte, olha, quando você se apresenta para mim, nós dois estamos juntos aqui, né, conversando, interagindo, a gente pode estar interagindo só com a superfície ou com a periferia da nossa pessoa. Coisas que não fazem muito sentido, coisas que são pouco personalizadas, coisas que podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer um dos dois, não fazia diferença. Quando um sujeito encontra o núcleo duro do outro, quando ele encontra a personalidade do outro, aquilo ali o transforma de verdade.